A escola marca uma prova na quinta-feira pela manhã. Quando é que um aluno normal começa a estudar? Na quarta-feira não é normal. É alguém que tem visão a longo prazo. E um aluno que planeja o futuro. É o chamado aluno longemirante. Quarta-feira ele fala, mãe, me acorda meia hora mais cedo. Ou na própria quinta-feira. Professora, posso estudar na sua aula que eu tenho prova na aula seguinte? Vocês já ouviram frases assim? Alguém poderia me dizer por que alunos do fundamental, do médio, da graduação e da pós-graduação e do doutorado, por que todo mundo estuda o mais em cima da hora possível? Para não dar tempo de esquecer. E se tiver tudo fresquinho, tira a nota. E depois? Que grande e gigantesca palhaçada é o nosso sistema educacional. Eu sempre falo que o nosso sistema educacional tem duas desgraças. Uma é calendário de prova. Porque aí o cara estuda para prova. Não. E a cultura. Eu já vi mãe falando, ô filho, desliga esse videogame, menino, vai estudar, você tem prova amanhã. Essa mãe acha que está ajudando o filho. Essa mãe está cometendo um crime hediondo. Essa mãe devia ser presa sem direito à fiança. Essa desgraçada está arruinando a vida do filho. Porque está induzindo o filho a estudar, porque tem prova. E mesmo a gente comete esse erro. Presta atenção, isso vai cair na prova. Vocês percebem a distorção? A enorme distorção? Terceiro problema. Somos um país de analfabetos funcionais. Somos um país de analfabetos funcionais. Ou seja, nós somos um país em que, teoricamente, o índice de analfabetismo é baixo. Mas na hora que você vai checar, você descobre que nós temos um monte de pessoas que sabem transformar letras em sons, mas não em ideias. Gente, vou dar um exemplo de analfabetismo funcional, aproveitando que você está aí. Quando eu casei com a tua mãe, era meu filho. Quando eu casei com a mãe dele, ela chegou para mim e falou, sabe, meu avô é velhinho, estou quase, está no fim da vida, coitado. Eu queria dar o último prazer para ele. Falei, qual? Ele é um daqueles judeus que fugiram da Europa nas perseguições. E o sonho dele é ver a neta casar na sinagoga. Você casaria na sinagoga? Eu falei, claro que sim. O patrão é o mesmo. Só muda aqui embaixo quem cobra os 10% de comissão. Vamos lá. Aí eu cheguei para o rabino, Sobel, você me casa na sinagoga? Ele falou, Pierluigi, Sobel aquele das gravatas, aquele que enlouqueceu. Pierluigi, eu vou te casar na sinagoga se você souber ler um reza em hebraico. Tá bom, negócio fechado. E lá peguei. Aleph, Beit, Gimel, Dalet, fui embora. Na hora da cerimônia, agora o noivo vai ler um reza muito importante. Eu peguei. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shelo asani isha. Muito bem, Pierluigi. Aí eu falei, ainda bem que ele não me perguntou o que eu li. Porque o que eu sou em hebraico? Analfabeto funcional. Eu sei transformar letras em sons, mas não em ideias. Tanto é que quando fui contar essa história, eu decorei a frase de tão traumatizado que eu fiquei, né? Fui contar essa história para o Asaf, lá do ângulo, ele foi criado em Israel. Ele fala hebraico fluentemente. Contei para ele, ele falou, Pierluigi, você tem uma pronúncia boa, eu entendi tudo. Eu falei, que bom, você entendeu tudo, eu não entendi. Aliás, me tira uma curiosidade, o que eu li? É uma reza importante que diz, abençoado seja Deus nosso Senhor, que não me fez nascer mulher. Bom, mas para mim está sendo útil. É que quando eu dou aula, chega uma aluna e fala, professor, posso sair? Estou com cólica. Eu falei, pois não, filha. E lá dentro eu penso, Baruch atah Adonai. Hoje o aluno se sente no direito de conversar durante a aula. Você chama a atenção de um aluno? Se você chamar a atenção meio rudemente, você corre até o risco de ser processado. Há alguns anos eu fiz uma besteira. Aqui perto abriram um colégio novo. E um amigo meu falou, Pierre, abriu um colégio novo, eu sou diretor, você vai ser um dos nossos professores. Eu falei, desculpe, não tenho tempo. Você vai dar aula um ano só para dar o pontapé inicial. Eu falei, desculpe, não tenho tempo. Pierre, você não consegue uma manhã por semana? Eu falei, não tenho tempo. Pierre, o dono do colégio vai ficar muito decepcionado. Ele já tinha reservado para você uma manhã por semana, $3.000 por mês. Falei, quarta-feira. Quarta-feira, lembrei agora que tem um... Olha, gente, como me arrependo. Sabe, eu ia dirigindo para essa escola, pensando assim, há 65 milhões de anos.
Um pequeno cometa, não era nem muito grande, caiu no México, conseguiu extinguir todos os dinossauros. Não podia cair uma pedrinha nesse colégio para extinguir esses desgraçados, para não ter que dar aula para esses caras. Porque vocês vão dizer, no cursinho não tem problema. No cursinho eu tenho salas de 200 alunos, nunca precisei botar um aluno para fora de sala. É lógico. Eles perceberam que jogaram na lata do lixo 7 anos de escola, estão tentando recuperar em 10 meses. Esse que é o problema. Você imagina, no meio de uma aula, ter que parar a aula e falar, vocês duas aí, dá para parar? Sabe o que eu escutei? Ai, professor, a gente estava só conversando. Falar, como só conversando, sua pequena imbecil? Quem falou que durante uma aula você pode conversar? Ai, professor, o senhor está estressado. Não é essa a reação? No meio de uma aula, eu estou dando aula de física, estava todo mundo prestando atenção. Falei, Deus existe, né? E de repente, olha, assim, tem uma menina lá no fundo assim. Falei, filha, se liga, vai, presta atenção você também. Ai, professor, hoje não dá, estou na fossa. Falei, você está o quê? Ai, professor, estou na fossa, meu namorado me largou. Falei, fez bem. Fez bem, porque se teu namorado não tivesse largado, você corria o risco de casar com ele, ter filhos e propagar o gene da estupidez gerações afora. Porque alguém que assiste aula assim não pode se reproduzir. Você vai poluir o pool genético da humanidade. Alguém que assiste aula assim tem que chamar o veterinário e mandar castrar.